Nesse período, em 1848 mais precisamente, uma das coisas bastante importantes que chamou a atenção e contribuiu muito para esta grande revelação espiritual foi o caso das irmãs Fox, na cidade de Huddersfield, nos Estados Unidos. Como que se deu esse fato? Eram as duas irmãs, Kate e Margaret. Margaret de 14 anos e Kate de 11 anos. Elas moravam em uma cidade dos Estados Unidos, uma cidade simples, comum, onde as casas eram de madeira. Morava o pai, a mãe e as duas adolescentes, as duas jovens. E nessa casa ouviam-se pancadas e ruídos o tempo todo, como se quisesse abrir a porta, como se alguém estivesse agoniado. E chegava ao ponto das meninas não conseguirem dormir. Elas iam dormir na cama dos pais, no quarto dos pais, amedrontadas com os barulhos que não sabiam o que era. Quando um dia a Kate, a mais nova, resolve desafiar e chama aquele barulho de Senhor Perneta. Ela já tinha em mente que tratava-se de um espírito ou de uma entidade espiritual. E ela convencionou, desafiou ele. Se você existe, então, que 3 pancadas, por exemplo, significasse uma letra do alfabeto, que 2 pancadas fosse sim, uma pancada fosse não, e começou a fazer perguntas ao Senhor Perneta. E o Senhor Perneta respondeu. Enfim, chegou à conclusão, pelas respostas do Senhor Perneta, que ali havia um senhor jovem que havia sido assassinado naquela casa. E ele mesmo revelou que seria assassinado por questões financeiras, que o crime se deu naquela casa e que o seu corpo estava sepultado no porão, embaixo do porão, no muro da casa. Mandaram escavar e quando escavaram, lá encontraram de fato a ossada humana, os cabelos, encontraram todo o resto mortal daquele senhor. Então, essas irmãs Fox foi também caso de estudo de Allan Kardec, e esse fato ocorrido tomou conta dos Estados Unidos, da Inglaterra, de toda a Europa, aquela época que a ciência fervilhava de pesquisas. Mas interessante também, a gente vê na literatura que Allan Kardec não foi o único a pesquisar, nem a falar sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual. Teve também o Allan Kardec americano, deixa eu pegar aqui o nome dele para a gente falar bem direitinho, o Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis, de 1826 a 1910. Então, ele escreveu mais de 30 livros, publicou, falando sobre o mundo espiritual. Veja aí que não foi só Allan Kardec, porque Allan Kardec é o mais famoso, mas foram muitos estudiosos que falaram e pesquisaram sobre o mundo espiritual. E este fato ganhou notoriedade no meio científico em todo mundo. Ganhou os jornais, ganhou as páginas, as revistas. E aí foi uma grande revelação de que estavam diante de um fato espiritual. E esse fato começou também a acontecer em vários locais. Foram muitas as perguntas que a família submeteu o Senhor Perneta. E perguntavam a ele várias coisas, dentre elas, quantos filhos eu tenho? Perguntas do cotidiano. O Senhor Perneta respondia com 7 pancadas. Daí, a mãe da Kate lembrava, não, eu tenho 6 filhos. Depois ela lembrou que havia um já falecido. E essas jovens, a Margaret e a Kate, elas foram alvo de grandes pesquisas nos Estados Unidos e alvo de estudo de grandes cientistas e pesquisadores muito responsáveis e respeitados. Logo em seguida, também na França, toma conta das noitadas das francesas o fenômeno das mesas girantes, a tão famosa mesas girantes, onde as pessoas de classe de sociedade alta iam se colocar ao redor de uma mesa, um grupo, colocavam as mãos e começavam ali a se concentrar e pedir a presença de espíritos, e eis que os espíritos vinham e aí davam pancadas. E isso foi evoluindo, até que uma senhora, ela resolveu botar a mesa. Na mesa ela tinha, em cima da mesa, um tampo redondo. Esse tampo redondo com o alfabeto disponibilizado e números também, e botou um ponteiro de metal. E aí faziam as concentrações, pediam a presença dos espíritos e o ponteiro ia andando em direção às letras
e respondendo, dando resposta aos questionamentos que chegavam e que eram feitos. Posteriormente, também já através dos ponteiros, essa mente inteligente, ou seja, o espírito ou os espíritos que ali chegavam, pediram, olha, pega uma cestinha de vime e vamos amarrar a cestinha de vime, um lápis, e coloca essa cestinha de vime em um tripé, e vamos fazer aqui as vibrações, os pensamentos, a concentração. E ali, aquela cestinha começava a desenhar as letras, começou a escrever. É aí que está a origem da psicografia, ou seja, a grafia espiritual que é presente nos médiuns que têm essa característica ou que treinam essa habilidade. Mas vamos dizer que mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa. Cada um traz o seu grau, tem o seu livre-arbítrio e ela pode ser educada. Não é assim que a pessoa é médio de uma hora para, não é médio de uma hora para outra e quer ser, não é? Ou é dado por uma prova, uma expiação, um momento. Mais posteriormente, no meu curso de médiuns, nós vamos falar sobre mediunidade. Aqui nós estamos compreendendo as revelações espirituais, compreendendo a doutrina dos espíritos.